Na Europa se respeita-se muito a família, a ideia de você ter uma vida balanceada com o trabalho e tal, e o trabalho, no fim das contas, ele passa a ser um meio, não o fim. Olá, pessoal. Começa aqui o nosso Filó. Não é meu, não é do Gabriel Bibi, do Habib, não é de ninguém, é nosso Filó, porque você sabe, aqui é uma roda de bate-papo onde cada um puxa a cadeira e começa a contar a sua história e principalmente trazer fatos curiosos e tudo mais. E hoje não é diferente, né? Porque sempre a gente tem um convidado aqui especial, a cadeira dele já está reservada. Habib, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí, Gabriel Bidini? Habib, tá tudo certo por aqui. E hoje a gente está com um convidado para lá de especial, viu, Habib? É um amigo muito querido, cheio de história para contar e acho que o pessoal vai gostar, viu, Habib? Eu com certeza gosto, então acho que os nossos ouvintes vão gostar com certeza. Tenho certeza também, como você, e no Filó, pelo menos, a gente tem que fazer a apresentação do nosso convidado, né? De quem vai sentar na nossa cadeira hoje. Quem é ele, então, Habib? Esse cara é o Nicolas Gollop, que há quase 15 anos impulsiona receitas e excelência operacional na indústria de tecnologia SaaS. Software as a Service. Tá chique o negócio aqui, porque o nome é inglês. Ele passou por empresas como Kimberly-Clark, Salesforce, Thomson Reuters e foi vice-presidente de Revenue Operations na Cloud Call. Falei direitinho, Nicolas? Falou, tá certinho. Perfeito, então. Que bom, olha, e hoje, né, o Habib, hoje o Nicolas é conselheiro e consultor de empresas. Olha, Nicolas, primeiro queremos agradecer demais, né, você ter aceito o convite. O Filó é nosso, como eu disse, para a gente bater um papo, né? Nessa sua entrada, já vou fazer a pergunta mais difícil que você tem hoje para responder. O que é que o Dr. Thomas Gollop é seu? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Então, o Dr. Thomas é meu pai, é uma pessoa que trouxe muitas para o mundo e ajudou muitas pessoas também, curou muitas pessoas e é uma pessoa muito querida aí por muitas pessoas. Com certeza, né? Um ginecologista na área da saúde, né? Já sabemos aqui, né, Habib, que cuidou da sua família, cuidou, né, da família da minha esposa também, dela, enfim, né? Então, parabéns realmente, porque a gente sabe que a medicina tem que fazer com amor, né? Principalmente colocar, né, o ser humano acima de tudo. A gente sabe que o doutor Thomas é dessa escola. Bom, então já que a gente começou contando um pouquinho dessa história, conta um pedaço, pelo menos, da tua biografia para a gente conhecer um pouquinho melhor. Há um tempo atrás, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Na verdade, isso daí sempre fez parte do meu DNA. Eu sempre gostei muito de computador, abrir computador. Nunca entrei para a área de programação necessariamente, mas eu gostava muito de tecnologia de uma forma geral, sempre me interessei com isso. E aí, conforme eu saí da faculdade, eu entrei para Kimberly-Clark, que é uma empresa de bens de consumo, e eu já entrei em operações. Eu caí de paraquedas em operações. Um fato curioso é que quando a gente estava entrando na Kimberly-Clark, eles perguntaram para a gente qual que seria a área que a gente mais se interessaria em entrar, né? E eu tinha colocado, na verdade, como opção número um, RH, e aí depois marketing, e aí depois finanças. Não sabendo muito bem o que finanças traria, mas RH eu sempre tive a vontade de conversar com gente, de contratar pessoas e conhecer diferentes áreas, enfim, eu achava que o RH era uma área que eu poderia fazer um pouco de tudo, né? E conhecer diferentes áreas. Mas aí eu entrei para o marketing na área de operações mesmo, para Latam, né? América Latina total. E era uma área da Kimberly-Clark Professional, que era conhecido como dispensers de hospital, de banheiro, etc. E é uma empresa de produtos de limpeza, mas também household products, né? Vai desde toalhas de mão Isso, até perfeito. neve, o papel higiênico e tal, enfim, empresa de celulose, basicamente. E eu caí de paraquedas em operações e comecei a realmente gostar de operações e comecei a gostar da parte mais metódica da área, comecei a gerenciar um budget da área, e aí comecei a tentar ver se eu conseguia juntar o útil ao agradável, né, com a tecnologia na profissão, e eu passei por um processo e entrei numa empresa que na época eu não tinha a menor ideia do que era, nem do que fazia, que era a Salesforce, né, e mal sabia eu que ela ia mudar
o rumo da minha carreira e da minha vida também. E aí lá na Salesforce foi quando eu comecei mesmo a entrar nessa área de SaaS, né, que é software como um serviço mesmo. A ideia de você não ter um produto, você aluga um software para resolver um problema específico que você possa vir a ter na sua empresa e você detém essa licença. Então, é essa a ideia. Então, por ser uma licença que você não tem, você paga anualmente uma que a gente chama de subscription, né? E aí, esse é o modelo de software as a service todo. Então, você tem diferentes formas de gerenciar isso daí, mas esse é o principal. E aí, na Salesforce, eu comecei a realmente entender muito mais do produto. É um produto que hoje em dia no mercado é dominante, né? É o CRM mais usado no mundo e extremamente bem estabelecido, mas na época não era. No Brasil, ninguém sabia o que era Salesforce, nem o que era. Inclusive, entendiam errado quando os vendedores ligavam. Enfim, era muito engraçado. E aí eu comecei a liderar a parte de operações comerciais na América Latina. Então, eu comecei a estruturar as operações na América Latina, que era uma empresa de 80 pessoas no Brasil ainda. Conforme o tempo foi passando, fui estruturando, fui montando mais a área, aí eu comecei a liderar a equipe de operações lá e fui entrando cada vez mais nesse mundo de SaaS, B2B, né, business to business, e desenvolvendo esse lado operacional. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que era isso que eu gostava. É o que eu gostava de fazer, mas é que eu também tinha mais afinidade. E aí foi por água abaixo. Fui indo e continuei indo de empresa em empresa. Fui para Thomson Reuters, continuei tocando a operação lá. Aprendi muito com um colega meu, inclusive, Cauê. Me ensinou muito também na parte de sistemas de uma forma geral e de operação lá. Daí me mudei para Londres e aí eu comecei a fazer isso para empresas de lá, né? Scale-up, startup, que tinham em torno de 100 a, sei lá, 500 pessoas. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo cada vez mais e aprendendo diferentes ferramentas, diferentes métodos de implementar operações e fazer diferentes tipos de estrutura de sistemas. E também aí, conforme a gente vai montando a operação, a gente vai tendo a vantagem de ter mais acesso a dados, né? E aí a gente vai se aproveitando mais os dados e fazendo mais análises, que é o que realmente a ideia de operação comercial está por trás. Muitos pensam que é só sistema ou só processo, mas não é só isso, né? O resultado final, a ideia do resultado final é você chegar e ter dados que você consegue direcionar o negócio, né? Você faz análise de dados que te direcionam e ajudam pessoas a tomarem decisões dentro da organização. Eu fui tocando a minha própria empresa, né, de consultoria e advisory, né, que não é exatamente consultoria, tem uma diferença, e fui fazendo isso em paralelo, porque o que eu gostava mesmo era de fazer várias coisas e ter exposição a diferentes pessoas, diferentes situações, e isso me ajudou muito na minha carreira, porque enquanto você está numa empresa, você foca muito naquilo, você aprende muito daquela empresa, mas quando você sai, você tem que começar do zero. Agora, como consultor, eu já vi muita coisa, eu já passei por diferentes empresas e vi diferentes tipos de combinações de operações, e isso acabou me ajudando muito na minha carreira. O resto é história, né? E cá estou. O lado humanizado está presente, né? O RH, né? De qualquer forma, continua dentro de você. Pois não, Habib? Habib, tem uma história que o Nicolas não contou no currículo dele, mas eu sei vamos dizer, de umas fontes aí, de que ele também, além de ter todo esse conhecimento, dominar a área, ele também é um amante da história principalmente da Segunda Guerra Mundial, né, Nico? E É, eu sei que quando ele estava no cursinho, antes de entrar na ESPM, ele ajudava lá os professores, principalmente de história e sobre o tema. Bacana. Então, é um cara assim que eu sempre paro para escutar. E, Nicolas, aproveitando aí, esse seu momento de professor, o que faz a área de operações? cara, mas você sabe que isso é uma coisa bem antiga minha até, da parte da história, porque eu não era muito fã, no colégio, assim, eu não gostava muito de história. E aí, conforme eu entrei no cursinho e comecei a, enfim, ganhar mais exposição a diferentes assuntos, né, que a gente vai amadurecendo também, a gente vai vendo que a gente gosta de coisas que a gente nem tinha ideia antes. Fiquei aficionado em história e, cara, não saía disso, tem livro pra caramba, inclusive você me deu vários livros de história que eu li e alguns eu até reli. Realmente amo mesmo história, mas indo para a pergunta, né, de operações,
Operações, para começo de conversa, é muito diferente dependendo da empresa que você está, né? Você tem operação que lida com estoque, que lida com supply chain, que lida com finanças de diferentes aspectos, e eu acho que a operação que você está falando quando você fala de software as a service, né, empresa de tecnologia, é uma operação diferente, é uma operação que você consegue estruturar de uma forma mais linear. Porque quando você tem estoque, você tem supply chain, você tem produtores diferentes, por exemplo, sei lá, para montar um carro, você tem uma pessoa que faz vidro, outra que faz aço, é muito diferente o mundo. E software, ele tem diferentes nuances. A ideia de operação é você fazer com que a cadeia de valor entre você receber um potencial interessado no teu produto e você você fechar aquele potencial, que é o prospect, né, interessado em cliente e fazê-lo renovar a licença, é a ideia de operação toda, né? A empresa é baseada nisso, mas a ideia da operação é fazer com que isso aconteça da forma mais seamless, né? Não sei como é que fala essa palavra, mas da forma mais fácil, linear possível, tanto para as pessoas dentro da empresa como as pessoas fora, para o próprio cliente, para os prospects e tal. E a ideia da operação é você montar uma coisa que as pessoas nem percebam. A ideia de você fazer isso é o que eu sempre falo, né, para os vendedores e tal, quando vocês não nos percebem, é quando a gente está fazendo um bom trabalho. Fica um pouco triste, mas ao mesmo tempo a ideia é essa, né? Se você está percebendo que tem alguma coisa errada no processo e tal, é que tem alguma coisa que não está encaixada direito e que precisa disso. Agora, se você não percebe e as coisas simplesmente vão e funcionam, é que a gente conseguiu fazer alguma coisa direito. Então, a ideia da operação é fazer com que você crie essa sinergia em torno de todos os times, né? Seja dos times de vendas ou não. A ideia geral por trás de operação estratégica, e estratégia comercial e operação comercial, é fazer com que, depois de tudo montado, estruturado, você tenha como ajudar os líderes da empresa a tomarem decisões. Muito bom, muito interessante. Mas eu vou voltar um pouquinho na Segunda Guerra Mundial, porque eu também li, estudei muito a Segunda Guerra. Vou explicar por quê. Três dos meus biografados passaram pela Segunda Guerra Mundial. Primeiro, com três olhares distintos, né? Primeiro, Samuel Klein, fundador da Casa Bahia, que foi um judeu polonês que foi prisioneiro de guerra. E parte da família foi para campo de extermínio e parte para campo de trabalho, né? Então, a mãe e os irmãos pequenos foram para campo de extermínio, porque, na visão do adversário, eram pessoas que não serviam para o trabalho pesado. E ele, com o pai, né, e alguns irmãos mais fortes, foram para campo de trabalho. Biografei também o Mister Fisk, né, que até o Habib sempre lembra, né, que a vovó foi a primeira franqueada dele, né? E ele, como exército dos Estados Unidos, foi para ajudar a resolver a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o outro olhar. E o terceiro olhar do Dr. Afonso Brandão Renner, fundador da Sempre Toshiba e da Sempre TCL, que chegou lá em 1947, ou seja, né, já 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, observando um outro momento, né, Nicolas e Habib ali dos Estados Unidos, né? Foi morar e estudar nos Estados Unidos, aonde ele observou a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Porque os homens foram para a Segunda Guerra, né? Os jovens foram abandonar os seus empregos e tudo mais, foram defender os Estados Unidos na Segunda Guerra. Quando eles retornaram, as mulheres haviam ocupado aquele posto. O governo norte-americano teve que realocar aqueles jovens que voltaram da Segunda Guerra Mundial, ou no exército, ou em algumas outras atividades, né? Mas a mulher já estava consolidada no mercado de trabalho. Então, são três olhares distintos, né? Enfim, talvez né, talvez da maior ou de uma das maiores catástrofes aí, né? Enfim, infelizmente É, nós tivemos, né, Nicolas? mas isso é também muito curioso, porque o meu pai sempre me dizia que o avô dele morreu pela Alemanha e o pai morreu na Alemanha. Ó, E exato. é muito, morreu no sentido, ele não chegou a morrer, mas toda a dignidade que você deixa, toda a sua estrutura familiar fica para trás, embora ele não tenha morrido em campo de concentração necessariamente. Nós temos um tio que não morreu no campo de concentração, mas ficou em Auschwitz, tem os números de série no pulso,
E é muito, muito curioso, porque o meu pai vem de família judia, que fugiu do nazismo, é, e tiveram que montar a vida inteira do zero num país completamente estranho, com uma língua completamente estranha, considerando que a língua, por exemplo, germânica não tem absolutamente nada a ver com o latim. E aí vieram e começaram tudo do zero. E eu tenho uma certa, eu não sei se é por causa disso, mas eu gosto de história, porque história conta como a gente chegou onde a gente chegou e por que a gente está aqui, né? Eu acho isso muito, muito curioso. História da Segunda Guerra, especificamente, é mais pela. Foi o último evento, eu acho, que fez com que a gente estruturou a configuração global hoje em dia. Sem contar, obviamente, a nova ordem mundial, né? E a União Europeia, etc. Mas tudo isso aconteceu por causa da estrutura ou desestrutura, né? Que a Segunda Guerra Mundial deixou para trás. Foi um E marco, a né? Exato. Mas ainda assim deixa de ser extremamente curioso e complexo também. Sem dúvida. Uma das histórias mais impressionantes que eu ouvi, a lenda do Sr. Samuel Klein, né, com, enfim, com depoimentos fortes. Depois vou te mandar o livro do Sr. Samuel Klein para você conhecer um pouco, né, dessa história. Mas foi do Sr. Ari Yari. Quem é ele? O fundador do Hotel Leão da Montanha, em Campos do Jordão. Além de ter escapado da Segunda Guerra Mundial, né, também de origem judaica, né, ele ainda foi para Israel, né, fazer a defesa, né, do Estado de Israel, né, em 1940, lutou pela configuração do Estado de Israel em 1948, ou seja, saiu de uma guerra e já foi, né, para uma É, outra luta, né, em prol do país. Então, realmente foi uma história bem interessante. Nicolas, eu tenho uma. Você estava me falando aqui, você contou para gente, que eu achei bem interessante, que você sabe que a operação está funcionando quando você não vê ela, né? Principalmente aos olhos do consumidor. E é curioso que eu acabei de terminar de ler o livro Os Segredos da Disney para Encantar e Fidelizar os Clientes. Foi escrito por Dan Cockrell, que foi VP do Magic Kingdom. E ele fala exatamente isso. Ele fala, ó, você sabe que a mágica está acontecendo porque você não está vendo nada de errado na operação. Agora, Nicolas, conta aí, como que foi? Imagino que você tenha passado por alguns, vamos dizer, para não falar outro termo, mas uns perrengues nessa área. Tem algum que você pode contar para a gente? Como que você fez aí para solucionar isso? Porque eu imagino que não seja fácil e não seja tudo às mil maravilhas, né? não, com certeza não. Mas é o seguinte, eu acho que assim, objetivamente falando, processo não existe sem pessoas. Então você pode montar o processo que você quiser, mas se você não consegue fazer as pessoas aderirem ao processo, fica inútil. E se elas não sabem o que elas têm que fazer, pior ainda, que é a parte em inglês que chama enablement, que são as pessoas que estão cuidando de capacitação, né? Elas te ensinam a seguir o processo, elas te ensinam a operação interna, etc. Então, o grande problema, digamos assim, de operação são as pessoas que decidem ou não seguir, são as pessoas mais complexas de lidar, personalidades diferentes, egos diferentes, depende de conforme você vai subindo, ainda além de tudo, na cadeia, né, na hierarquia na empresa, você vai lidando com pessoas cada vez mais difíceis, ou não, às vezes é bem tranquilo mesmo, dependendo, mas personalidades, né, de uma forma geral. Conforme a gente vai vai subindo na carreira, a gente vai lidando tendo que lidar cada vez mais com essas pessoas, né? São as pessoas que, os C-levels da empresa, os VPs, etc. E aí, grande parte do problema vem de resolução de conflito. A gente tentar resolver conflito entre área, resolver conflito entre os por exemplo, o mais clássico que você tem em qualquer operação grande ou até pequena mesmo, é remuneração do time de vendas, né? Então, uns falam que fizeram em X, aí você vai ver, na verdade, está dizendo Y, aí você tem que voltar, eles contestam, etc. Então, esse é um problema clássico, especialmente quando o time de vendas manda para o time de pós-vendas, que é em inglês conhecido como Customer Success. Entra outros problemas, porque se você não passa direito, você não tem um detalhamento específico do que você acabou de vender, o time de pós-vendas não tem noção, aí volta e fica indo de um lado para outro. E o time de operações, geralmente, é o time que faz toda a mediação. A gente está no meio, tentando resolver esses conflitos, esses problemas. Mas isso independe da operação, etc., né? É mais uma questão de, independentemente de você ter operação estruturada ou não, isso vai sempre existir. Agora, de operação, assim, de uma forma geral,
muitas empresas que eu trabalhei têm um problema básico, que é a falta de dado, né? Você tem aí empresas tentando provar no mercado que o produto, enfim, tem valor e consegue transmitir valor. E aí, quando você consegue provar isso no mercado, aí você entra na fase de vendas, né? Que você entra para a fase de massificação das suas vendas. Então, você começa a realmente vender. E o problema é que se você pula essa fase de provar o teu produto e realmente testar o produto no mercado, validar preço, validar as funções, funcionalidades, etc., você não consegue pular, porque senão você vai acabar voltando e vai ter problemas lá no final. Mas em termos de operação, assim, eu, quando cheguei numa empresa, uma vez vi que 80% da receita estava vindo de 3 clientes. Eu, na hora, falei, cara, isso aqui é um problema. Porque se um vai embora, né, não precisa ser um matemático para saber que tá errado isso daí. E o que eu fiz de primeira foi desenvolver um plano para a gente poder focar não só em empresa grande, mas focar nas menores também. Porque se você pega volume, você consegue trazer, no final, se você põe tudo junto, pode eventualmente vir a contribuir pode inverter isso facilmente. Então, por mais que a gente tenha foco em empresa grande, porque é onde está o dinheiro, etc., eu acho bom e sempre fundamentalmente necessário você ter uma fundação boa na tua empresa de receita vindo de várias pessoas, né, de vários clientes. E eu desenvolvi um processo que começou a focar nessas empresas menores e, no fim, acabou contribuindo para 60% da receita anual da empresa, e quando os maiores acabaram contribuindo por 40%. E, coincidentemente, um acabou saindo. E se eles tivessem saído antes desse projeto, desse plano, a empresa teria ido à falência. Ela foi adquirida no final, mas isso é outra história. Perfeito. Olha, é brilhante isso que você traz, Nicolas, porque, aliás, essa é a essência da criação, do nascimento da TOTUS, né? Antes de se tornar TOTUS, ela trabalhava com software para grandes empresas, né? E o executivo, né? Que na época era executivo, depois se tornou o presidente e o majoritário, disse: olha, pessoal, a base da pirâmide é de empresa pequena e média. Nós estamos pegando a cabecinha do fósforo só, né? Mas a base é outra. E eles passaram, então, a atender pequenas e médias empresas e depois se tornou esse monstro que é a TOTS. É muito importante isso, porque o que você fez, Nicolas, é o sentimento de dono, né? O executivo ele tem que ser empreendedor, né? Tem que ter empresa como a dele, né? O que ele faria, né, para tentar ganhar, né, em nível, né, de desenvolvimento, de faturamento, enfim, de processo. Então, o que você fez realmente, né, é bem a ação de um executivo de sucesso e de ponta. Outro detalhe importante, assim, a gente ouve, né, que a economia do Brasil desperta interesse e tudo mais. Com toda essa tua experiência, né, de vivência de empresas multinacionais, em especial, né, morando na Inglaterra, que imagem o Brasil tem hoje, né, nesse foco de economia mundial que é a Inglaterra, e, complementando, se desse para fazer para consertar os dois lados, né, que característica do empresário brasileiro falta no empresário inglês e vice-versa? Que característica do empresário inglês que falta no brasileiro? Olha, eu acho que a garra que o funcionário brasileiro tem, a gente não encontra em outro lugar, a não ser nos Estados Unidos. Só que lá eu acho que é um pouco desbalanceado, porque você não tem muita qualidade de vida, o pessoal trabalha 15 horas, isso particularmente é uma coisa que eu acho que deveria tirar do funcionário brasileiro, que na Europa não tem. Na Europa se respeita-se muito a família, a ideia de você ter uma vida balanceada com o trabalho e tal, e o trabalho, no fim das contas, ele passa a ser um meio, não um fim. Perfeito. Isso não é uma coisa que a gente vê muito no Brasil. Quer dizer, desculpa, eu vou me corrigir aí, porque eu não moro no Brasil há 6 anos, mas eu não imagino que isso tenha mudado muito nos últimos 6 anos. Eu ainda acho que segue sendo muito parecido com os Estados Unidos. E isso é uma coisa que eu não gostava muito no Brasil. Eu achava que, eu posso me dedicar integralmente à minha empresa das 9 às 5. Eu não tenho que ficar trabalhando 15 horas. Inclusive, na minha opinião, hoje em dia, você trabalhar 15 horas mostra duas coisas. Você está ou sobrecarregado, que às vezes acontece, a minha mulher trabalha 15 horas e não é porque ela não é eficiente, é porque ela está sobrecarregada, mas tirando esse elemento, ou a outra
é que você não está sendo eficiente. Porque se você consegue sim trabalhar das 9 às 5, não tem problema. Agora, se não dá, é porque alguma coisa está acontecendo no meio que você não está sendo tão eficiente como você poderia, desconsiderando, claro, a questão de ter mais recursos ou trabalhar demais, porque você tem muito trabalho para fazer e ninguém te dá o suporte necessário. Tirando esse elemento, essa é a outra parte. Então, eu acho que esse balanço da sua vida, de você poder, sim, claro, tem dias que a gente sai às 7 do trabalho, óbvio, mas, grosso modo, é o foco em você ter uma vida balanceada. Isso, para mim, não tem preço, cara. Hoje em dia eu vejo que, inclusive, eu estou pensando em voltar para o corporativo, sair de startup por causa disso, porque eu cansei de trabalhar que nem um louco e ter, no fim das contas, pouco retorno, porque os fundadores da empresa querem que você trate a empresa como se fosse sua. Só que tem um porém, né? Ela não é. Então, eles não pensam duas vezes em te demitir, caso seja Claro. necessário, e aí você fica com uma mão na frente e outra atrás, né? Então, é muito complexa a relação, eu acho que tem que ter esse balanço, eu acho que na Europa se consegue mais, no Brasil não tem muito disso, mas a garra e fazer o negócio acontecer mesmo é uma coisa mais brasileira e americana, no caso. Então, isso eu acho que poderia se introduzir um pouco mais lá na Europa, das 9 às 5. O importante é a entrega, né? O que eu tenho que entregar está aqui, né? Enfim, sem dúvida alguma. E só para complementar, qual é a imagem do Brasil hoje, né? Do teu olhar aí pela Inglaterra? Não se fala muito no Brasil. O Brasil, eu acho que poderia ser muito mais relevante do que ele é, no, numa escala global. O Brasil, eu geralmente falo assim, né? Tudo que acontece na Europa aconteceu primeiro nos Estados Unidos e depois vai acontecer no Brasil. Acontece primeiro nos Estados Unidos, vai para a Europa, inclusive recessão, né? Qualquer tipo de problema econômico. É verdade, Faz esse triângulo: é Estados verdade. Unidos, Europa e Brasil. E eu acho que o Brasil tem um setor tecnológico que está crescendo muito, né? As empresas de tecnologia, startup de tecnologia está crescendo muito no Brasil, mas eu ainda acho que poderia ter um trabalho maior de colocar o Brasil como com o potencial que tem, né, tecnológico e tal, mas temos outros problemas aí que eu acho que limitam o Brasil nesse aspecto, que é problema de capital, de investimento, né, que vem naturalmente com um país subdesenvolvido, que tem muito espaço para o Brasil, tem. Porque, por exemplo, na minha área, essa área de RevOps, ela é muito forte nos Estados Unidos, mas muito forte. Tem, assim, gente a rodo lá fazendo. Na Europa, não tem tanto. Inclusive, tem muito pouco. Então, você vê aí uma necessidade, uma demanda enorme, mas uma oferta muito baixa. No Brasil, nem sabem o que é. Eu tenho feito um trabalho com algumas pessoas que eu conheço aqui no Brasil ainda, e com algumas empresas, de transformar essa área, ou melhor, criar essa área do zero, para ver se consegue pegar essa atração, entendeu? Mas nem sabe o que é. Eu fiz uma enquete, inclusive, fui atrás de alguns CEOs daqui do Brasil e perguntei do tipo, vocês já pensaram em RevOps? Oi? Nem sabem o que é. Meu E Deus. não sabem porque o nome é inglês, né? Eu também pensei nisso. Falei, putz, às vezes, né, o nome sendo em inglês, não sabe. Operação comercial, estratégia comercial, não sabem. Meu Não Deus pensam. do céu. O RevOps é apenas para empresa grande, empresas pequenas podem usar, escritórios de advocacias podem usar, hospitais, ou é só para empresa de tecnologia, só para empresa muito grande, assim? Cara, curiosa a pergunta, porque isso é uma coisa que eu discuti recentemente num podcast que eu fiz. Uma das perguntas que fazem sempre é: RevOps é um termo mais comumente conhecido em SaaS e B2B, né? Business to business, empresa para empresa. Mas se você tem uma empresa, você com certeza precisa de uma operação. Você precisa padronizar o teu processo, de alguma forma. Pode não ser exatamente o que a gente faz, mas você precisa padronizar as coisas que você faz de alguma forma. Então, com certeza, você vai precisar de uma versão de Revenue Operations, que é para trazer receita de uma forma escalonável, né? Que você consiga transformar. A ideia sempre central é transformar receita de uma forma previsível, né? Que você consiga fazer o forecast da sua empresa, previsão de vendas e transformar isso de uma forma escalonável. Dá para você fazer empresas de
qualquer tamanho. As empresas maiores são mais difíceis de você conseguir fazer isso porque elas já têm uma fragmentação maior. Então, você já tem os times de operações, mas eles são todos fragmentados nas vendas, pós-vendas, pré-vendas e tal. Então, é mais difícil. Uma empresa menor, como você está montando do zero, você pode montar do jeito que você quiser, né? Então, você consegue ter mais flexibilidade para montar isso. Então, é mais fácil você ver esse time centralizado em empresa menor. Porque fazendo um paralelo, teve uma vez eu comecei a implementar no escritório a parte de processos ali dentro. Porque eu comecei a estruturar as áreas, porque ajudava o pessoal a entender o que estava fazendo, como fazer as coisas, né? Mas bem basicão, lembra um pouco do RevOps, né? Obviamente, estou falando de um nível bem básico. E aí eu comentei com outro amigo meu, eu falei, cara, a gente está fazendo isso no escritório, né, para auxiliar tudo. Ele falou, mas você está burocratizando sua empresa, você está burocratizando seu escritório. Eu falei, que você acha disso, Nicolas? As pessoas acham que você estabelecer processos é burocratizar a sua empresa. Então, a gente tende a achar isso, porque assim, existe sim o conceito de que você colocar muito processo pode transformar, deixar tudo mais devagar. Mas a ideia da área é justamente essa, é você colocar processos que te tragam mais eficiência, não tirem a eficiência. Então, se você está sentindo que tem uma burocratização grande, é porque alguma coisa está errada. Então, você tem que realmente rever algumas coisas. Agora, de um conceito cultural, o brasileiro, de uma forma geral, tende a achar que tudo que é regra é burocracia, porque a gente vive num governo que assim, governo brasileiro, o país brasileiro, ser agnóstico da ideia de qual governo é um país muito burocrático, né? Que você tem que sempre fazer uma quantidade gigantesca de coisas para chegar de ponto A a ponto B. E por mais que eles estejam perto, ou parecem estar perto, você tem que fazer uma quantidade enorme de curva para chegar lá, entendeu? Então tem muito esse preconceito de que processo é burocracia, mas não, processo é para fazer com que as coisas cheguem do ponto A ao ponto B na linha reta e não esse zigue-zague enorme. Olha, pelo menos como experiência, né, de algumas empresas, né, dos meus biografados que eu vi, né, realmente a implementação de processos foi dolorosa, né, realmente causou, né, assim, às vezes até um aumento, né, na rotatividade pessoal, mas os resultados foram extremamente satisfatórios, viu, Nicolas? Então, e eu acho que isso é extremamente importante, porque você mudar em processo numa empresa grande, grande que eu digo 5.000 pessoas ou mais, é extremamente difícil. Porque você tem 5.000 pessoas fazendo as mesmas coisas há muito tempo, ou, enfim, Exatamente. há um tempo determinado, e você tem que mudar a cabeça de 5.000 pessoas, ou 1.000 pessoas das 5.000, enfim, né? O universo que você está tentando mudar. Então, isso é muito mais complexo. Agora, fazer isso numa empresa pequena é consideravelmente mais fácil. E montar isso do zero numa empresa pequena faz com que ela cresça com essa mentalidade. Então, quando ela for virar 5.000 pessoas, ela já vai estar com essa mentalidade, então a mudança do processo é menos invasiva. A ideia de implementar RevOps mais cedo do que mais tarde é extremamente crucial para isso dar certo. Porque fazer isso numa empresa grande é quase impossível, e numa empresa menor você vê a mudança acontecendo na tua frente. Então isso é muito, muito gratificante. Perfeito. E às vezes choca até com a cultura organizacional, né, essa introdução, né, do DevOps, né? Sem dúvida. E aí, inclusive, a minha penúltima empresa teve um choque cultural muito grande mesmo, mas eu estava indo de zero estrutura. As pessoas não sabiam por que elas deveriam colocar a data de início de contrato no contrato. Nossa. Então, assim, você está mudando a cultura, você está mudando a cabeça das pessoas, é muita mudança ao mesmo tempo. Então, teve muito choque, de fato. O meu vice-presidente de vendas, ele me perguntava, mas esse processo vai impactar a gente, vai deixar a gente sem poder usar os sistemas? Eu falei, não tem nada a ver. Você está fazendo isso por uma questão de compliance, né? Uma questão legal, né? Não é por nada. Então, assim, era muita mudança ao mesmo tempo e isso pode ser muito complexo. Interessantíssimo. Habib, Para quem quer implementar o RevOps na empresa, que dicas que você daria para essa pessoa? Paciência e resiliência, porque você precisa de reiterar os processos, você precisa ouvir muito, porque a ideia de toda mudança de processo, você tem que passar por uma fase de discovery, né? Que é a parte de você
entender com todos os times, o máximo que você pode, quais são as necessidades, quais são os problemas que eles passam, documentar tudo isso, mapear todo o processo e ao você começar a implementar as mudanças, você tem que ir ao mesmo tempo perguntando como é que está o processo e fazer toda a cadeia de feedback, né? Com todos os times, porque não adianta você simplesmente jogar lá e falar vai, né? Não é assim. Você tem que sempre perguntar e voltar atrás, e aí, às vezes, até ajustar, às vezes não, a maioria das vezes, ajustar os processos. Então, você precisa de paciência, você precisa de resiliência, porque às vezes volta e fala, não, esquecemos disso, tem que voltar e refazer o negócio inteiro. Então, essas são as características necessárias e muita comunicação clara e direta. Porque você pode falar tanto com o C-level, como você pode falar com o analista. E você precisa ter a comunicação ajustada para os diferentes públicos-alvos e por aí vai. Nicolas, só aproveitando, eu lembrei de um exemplo aqui, de novo, do livro que eu acabei de ler, do Dan Cockrell. E, cara, é engraçado porque foi exatamente isso que ele fala no livro. Ele conta de um exemplo que tinha uma família que gostava de fazer um pernil no final do ano, que era feito sempre de um jeito peculiar pela avó, pela matriarca lá da família, né? E aí tava o marido lá cortando pernil bonitinho nas pontas, tudo, jogando fora naquela tábua toda, e a esposa dele falando, você tá desperdiçando pernil, isso daí vale uma nota. Ele falou, não, mas a minha avó fazia assim. Ela falou, mas por que ela fazia assim? Não sei. Mas ela fazia assim, dava certo. E daí, peraí, eu vou ligar pra sua avó. Não sei quem. Por que você cortava as pontas do pernil? Ela falou, porque não cabia na assadeira. Meu Deus. Comunicação, hein? Ou seja, eles não estavam se comunicando. Então, esse exemplo que você dá, Nicolas, é maravilhoso, porque exatamente é por conta disso, né? Nossa, define a minha carreira isso daí, literalmente. Que bacana. Agora, imagina a bucha que você tem pela frente, viu, Nicolas? Porque realmente querer aprender a cada dia, né? O empresário, né? Ele faz. Agora, ser paciente, eu imagino realmente que esse deva ser o ponto a ser vencido, aí, a luta a ser vencida. Com certeza, especialmente com mudança de cultura, que em inglês a gente chama de change management, que é gerenciamento de mudança. Essa que é a definição literal, que é a ideia de você fazer toda a gestão de uma mudança dentro da empresa, e mudança que impactem, obviamente, várias pessoas ao mesmo tempo. Então, isso é extremamente complexo, especialmente quando a pessoa, a liderança, enfim, não vê o valor tangível imediato. E elas têm que pensar no futuro. Se você está falando de uma startup, isso é extremamente difícil, porque muitas nem sabem o que elas vão comer amanhã. Perfeito. Como conselheiro e consultor, você já trouxe vários pontos aqui, né? Mas se a gente pudesse assim definir um ou dois pontos, né, que mais realmente, né, atrapalham as empresas, porque o consultor chega justamente, né, muitas vezes numa linha pontual ali para ação, né? Quais são os pontos que você destaca então como cruciais assim, né, na tua atuação de conselheiro e consultor? Nessa parte de consultoria, me chamam em duas situações. Porque já era, a gente tem que começar do zero. Ou estamos pensando na ideia de, então precisamos. Isso é muito mais raro. Essas são 10% das vezes essa situação. O que eu sempre tenho conversado com os CEOs, que são fundadores das empresas, né, que eu já trabalhei, até presto consultoria, parar com a miopia. A miopia é um problema, porque ela te faz focar num único aspecto. E como a empresa é da pessoa, ele tende a tratar ela como criança, como bebê. E isso é um problema, porque a empresa não é o teu filho. Você precisa tratá-la de uma forma objetiva e direta. E você não pode agir como uma pessoa que vai fazer tudo na empresa. Você contrata pessoas para elas fazerem o trabalho delas. Então, dá um passo para trás, pensar que o teu trabalho como CEO de uma empresa é olhar o futuro. As pessoas que foram contratadas, VP de vendas, vê o hoje. Você tem que ver o futuro, é a visão da empresa que está na tua mão. Então, isso é extremamente importante para qualquer liderança, eu digo isso. E isso acontece mesmo com gente muito experiente, muito mais sênior. A ideia de sempre estar olhando para frente, parar de olhar o hoje. Obviamente, você precisa dedicar o seu tempo também para ver o hoje, ver como as coisas estão rodando, mas sempre planejando, olhando para frente.
Habib, só aproveitando essa teoria que o Nicolas falou da miopia, é uma das teorias mais modernas hoje do marketing, né, que foi do Theodore Levy, né, Nicolas? Acho que é essa que você está fazendo referência. Ele fala justamente desses problemas que as empresas têm. A gente pode pegar essas grandes empresas que quebraram, por exemplo, Kodak. Kodak, Blockbuster. O problema estava na frente delas. Sem dúvida. Só que o problema assustava tanto, estava tanto que eles falaram, não, não vamos olhar isso. E quando não olhava, uma outra empresa ia lá e pegava. E falava, ah, não, quebrou porque teve algo novo que veio. Não, na verdade é porque por causa da miopia. Decidiram simplesmente não olhar. Então, para mim, o Nicolas hoje aí está dando vários exemplos super legais para a gente. Putz, uma aula, hein, Habib? Não tenha dúvida, sem dúvida. Olha, está sendo espetacular, abrindo, tenho certeza, né, a mente de executivos e de empresários brasileiros, e num ponto tão importante, né? Realmente não pode ter medo, né, de implementar processo, porque há ganho, há ganho. É difícil, é como toda mudança, né? Causa desconforto, causa dúvidas e tudo mais, medo muitas vezes, né? Mas o resultado, principalmente de quem aplicou, é amplamente favorável. Agora, como curiosidade, Nicolas, como é que anda a troca de reinado aí, né, no Reino Unido, na Inglaterra? Conta um pouquinho para gente. Então, isso daí, a minha mulher é muito mais focada nessas histórias e tal. Eu vejo mais pelo que ela me conta e pelo que eu vejo na mídia e pelo que os meus amigos falam, né? Eu tenho amigos que não são tão a favor da monarquia, e tenho outros que não ligam e outros que gostam. Então, eu conheço gente com opiniões divergentes e diferentes também. Mas a rainha virou a monarquia, né? Ela ficou tanto tempo que as pessoas tinham dificuldade de separar a monarquia dela como pessoa, o que é normal, porque a ideia da monarquia é essa, justamente, né? Eu, particularmente, acho que monarquia por si só é um conceito extremamente antiquado, ultrapassado e muito complexo de você ainda ter no mundo que a gente está falando aí de diversidade, de racismo o tempo inteiro. E você tem uma instituição que literalmente definiu isso. A monarquia definiu o racismo. Sem dúvida, verdade. Você tem aí um país que banca esse pessoal. Então, obviamente, a monarquia hoje não é a monarquia que era 500 anos atrás, que é a monarquia absolutista, né? É um pouco diferente. Mas a ideia da monarquia é uma ideia difícil das pessoas menos tradicionais endossarem, por questões óbvias. Agora, a troca em si, para quem gosta mesmo da monarquia e vai, fica na frente do palácio, foi um choque. Foi um choque, porque o pessoal gostava muito da rainha, ela tinha essa aura, né, em volta dela, e que o Charles não tem. Não vamos mentir. Assim, gostando ou não da monarquia, eu achava ela uma estadista, uma pessoa. Isso, O exatamente. Charles não, eu acho que não conecta com o povo. E tanto que tinha muito papo dele renunciar logo para o William Isso, já tomar, porque ele é uma pessoa muito mais jovem, muito mais ligada com as questões, teoricamente, ligada com as questões modernas e tal. Agora, quem gosta sentiu muito o impacto. Quem não gosta, queria ter aproveitado esse momento para abolir a monarquia de uma vez, mas foi uma comoção lá. Assim, tipo, acho que foram 1 ou 2 milhões de pessoas foram para as ruas em Londres. Tem gente que veio do interior da Inglaterra, da Escócia, para ver isso daí, entendeu? Então, é curioso. Não vou dizer que assim uma pessoa com histórico, a história que ela tinha, movimentar uma nação, isso é emocionante, não vou mentir. Independentemente de ser rainha, de eu apoiar a monarquia ou não. não tenha dúvida. Você trouxe bem, a Elizabeth era um modelo de liderança, sem dúvida alguma, né? E se caísse o Charles no vestibular, tinha que fazer, né? Sucessor, herdeiro ou nenhuma das anteriores, né? Ia levar a linha de herdeiro, né? Não ia levar de sucessor, não. Habib, Nick, eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. Para quem quer entrar nessa área, RevOps, o que que você sugere? Qual que é o caminho que essa pessoa tem que seguir? Tem que seguir, né? Não como uma norma, mas uma sugestão. Olha, assumindo que a pessoa está em tecnologia também, que é o que eu posso falar, né? Eu não poderia dizer como você entraria em RevOps ou no equivalente a RevOps numa empresa de manufatura ou de automobilística, porque deve ser muito diferente. Mas assumindo que a indústria é a mesma,
que o tipo de empresa é a mesma, seja grande ou pequena, mas enfim, com o modelo SaaS. Eu recomendo você aprender rapidamente ou ter a maior exposição possível a diferentes ferramentas, seja Salesforce, HubSpot, qualquer ferramenta que você possa ter, tenha, aprenda, vá atrás, faça certificação e tal, porque essa é a tua entrada. A certificação, hoje em dia, numa ferramenta, ela, para uma pessoa experiente que tem muita coisa para mostrar, diz muito pouco, porque a experiência conta mais do que uma certificação. Agora, se você está entrando e não tem muita experiência, não sabe, a certificação é uma forma de você dizer para a pessoa que está te contratando que você sabe alguma coisa, que a pessoa poderia apostar em você. Então, isso é extremamente importante, certificações, que quer que seja. Eu recomendaria, outra pergunta que me fazem com muita frequência, qual das três áreas principais de RevOps você entraria, né? Seja pós-vendas, marketing, operação de marketing ou operação de vendas. Eu diria sempre operação de vendas, porque se você pensa num funil, marketing vem primeiro, vendas está no meio, pós-vendas é depois de vendas, né? Claro. Então, vendas tem interação com pós-vendas e com marketing. Quando marketing provavelmente não vai ter interação com pós-vendas e vice-versa. Então, vendas, operação de vendas, está no meio do funil e te dá exposição dos dois lados. Então, você consegue crescer na área de RevOps mais facilmente. E outra coisa que eu sempre falo, esclarecer a diferença entre RevOps e Sales Operations, que é operação de vendas, e operação de marketing. Essas são três áreas que fazem parte do guarda-chuva de RevOps. Você nunca entra em RevOps, né? Você precisa de exposição nessas três áreas, experiência nessas três áreas, ou pelo menos duas das três, para eventualmente subir para Revenue Operations, né? Porque você não consegue já chegar no topo. Você chega quando você vira liderança e você já teve experiência em duas das três ou nas três, para daí virar Revenue Operations. Mas se você tem que começar em uma das três para depois subir, comece no meio, porque eu acho que essa daí te dá mais exposição. Muito interessante. Aliás, assim, não sei, aparentemente é uma área mais comercial mesmo, né? Onde você atua. Me parece também que é onde talvez haja mais desperdício de dinheiro. Não sei se isso é correto ou não, Nicolas. Olha, o desperdício, hoje, pelo menos em SaaS, né, no modelo de empresa normal, o que acontece é o seguinte: quando você cresce sem ter muito planejamento, você acaba gastando muito dinheiro com coisa que não é muito necessária. Então, por exemplo, você acaba comprando um monte de ferramenta desnecessária, ferramenta que faz a mesma coisa uma da outra, só que você não tem experiência, então você não sabe dizer. Então, tem muito desse overlap, né, que a gente fala em inglês, que é essa sobreposição. Então, muito do dinheiro vai para gastos físicos mesmo, desnecessários. Aí você, obviamente, pode entrar na questão de desperdício de tempo, porque se você não tem um planejamento, você perde tempo indo atrás de conta, indo atrás de informação que você precisa do cliente, etc. Então, se você tem uma operação bem estruturada, você consegue naturalmente economizar, devolver o tempo para o vendedor ou para quem quer que seja, e isso é menos um gasto, porque tempo e energia, né, física, são gastos ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem que ser colocado na hora de você fazer o cálculo do retorno, né, no investimento que você faz numa vaga que nem RevOps, né? Por isso que eu falo, se você olha por uma perspectiva de finanças, é uma vaga cara, mas se você põe no âmbito geral, assim, de custos e vazamento de receita, etc., acaba ficando barato. Excelente, muito bom. Habib, para a gente fechar, conta então como é que você conheceu o Nicolas, né? Porque você contou fora do ar, agora conta aqui para todo mundo conhecer um pouco, porque o Filó é assim, não tem segredo. Habib, você sabe que eu acho que eu nunca contei essa história, mas o meu avô Duvaldo, meu bisavô, né? Ele conheceu o Guimarães Rosa numa fila. Que barato. E o Guimarães Rosa fez um conto sobre o meu avô, que chama O Homem da Ilha, porque meu bisavô era da ilha de Santa Helena. E ele conta que conheceu esse homem que não parava de falar numa fila, conversava com todo mundo. E eu não tô brincando, Nicolas, eu nem, acho que você não sabia dessa história, porque você tá fazendo uma cara. E aí eu acho que eu puxei isso do meu avô, porque foi assim que eu conheci o Nicolas. Que legal. Porque a gente estava na fila do exército e tava um pessoal falando atrás de mim. Eu falei, eu não estou fazendo nada, vou começar a conversar com esse pessoal. Conheci um dos meus melhores amigos aí, o quê? 13 anos atrás. E foi uma das melhores coisas, porque o Nicolas é um cara assim, gente boa, tem conhecimento, ensina muito. E, Habib, eu sempre falo para você que eu gosto de estar perto de pessoas melhores do que eu, e
Nicolas, com certeza, é uma dessas pessoas, assim como você, e estar aqui nesse papo com ele só mostra isso, que o conhecimento dele é muito grande, e ter essa troca é muito boa. Não, ser melhor eu não sei, mas eu só poder dividir um pouco e já para mim já basta. É isso mesmo, Nicolas, parabéns. Esse é o pensamento mesmo, né? A gente, principalmente, mas também trazendo o que o Gabriel falou, é importante que a gente esteja ao lado de pessoas, né, com quem a gente aprenda, enfim, se divirta, né, enfim, com certeza cresça, né? E eu tenho certeza que no caso de vocês isso acontece, e eu também tô vivendo um pouco disso com esse filó aqui com vocês. Nicolas Golpe, conselheiro e consultor de empresa. Olha que delícia de papo aqui. A sua cadeira no Filó já está reservada, viu? Não precisa nem puxar ela, já vai ficar guardada aqui. Quando tiver novidade, não esquece da gente, não. E deixa uma mensagem para quem está acompanhando aqui esse nosso bate-papo. Com certeza, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero conseguir fazer isso num futuro bem breve, com mais atualizações, novidades e o que quer que seja. Com certeza. A cadeira está reservada aqui. Obrigado, um grande abraço para você, Nicolas. Obrigado, viu? Nicolas, Oi, oi. para quem quiser entrar em contato com você, como que faz? Excelente. Pelo LinkedIn mesmo, Nicolas Golub. Eu tenho meu website também, que é revopsondemand.com. Lá consegue ver um pouco mais da ideia de RevOps, entender um pouco mais a estrutura, de como funciona, coisas que eu poderia ajudar. Mas LinkedIn, e-mail e o próprio site mesmo já conecta tudo. Maravilha. Habib, uma mensagem final aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu seguiria o Nicolas nas redes sociais para poder aprender junto com ele. Com certeza essa é a minha mensagem final. Excelente. Então, Muito obrigado, Habib. Imagina, Nicolas, né, com CH, e Golop, Gollop. Pessoal, obrigado aqui por acompanhar a gente no Filó. Filó é seu, como eu disse, né? A cadeira de todos vocês está reservada, e até o próximo programa. Tchau, pessoal.